Vamos agora então resolver a questão 145. Essa questão é uma questão bastante complexa, né? Bastante texto, que tem que fazer uma análise bem minuciosa e lembrar também dos conceitos de proporcionalidade. Então vamos destacar alguns tópicos aqui e depois a gente vai resolver aqui do lado. Então vamos ler. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumenta sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então a primeira informação importante aqui é essa, que a força de defesa, vou marcar aqui, ó, é diretamente proporcional ao seu nível, então ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então vou escrever isso aqui do lado. Vou escrever de amarelo para fazer a relação das cores. Então a força de defesa ela é diretamente proporcional ao seu nível, que eu vou representar aqui por N, e ao quadrado de sua experiência. Então, vou representar a experiência por E ao quadrado. Lembrando que eu tenho que multiplicar também por uma constante de proporcionalidade, que eu vou sinalizar aqui como K1. E agora vamos continuar. Enquanto a força de ataque, então a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vou escrever essa informação aqui. Então a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência, letra E ao quadrado do seu nível. Então nível ao quadrado. E novamente multiplicando por uma constante de proporcionalidade que eu vou simbolizar como K2. Seguindo o pensamento. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam, agora vem uma informação importante, os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque igual a 2. Então vou escrever aqui vou marcar aqui, ó, força de ataque igual a 2 e força de defesa igual a 1. Tá? Então, com isso, com essas informações, a gente consegue decifrar o valor de cada uma dessas constantes. Então, vamos fazer aqui no início. Né? Então, aqui são as informações iniciais. Então, no início, os jogadores começam no nível 1 com experiência 1. Então, a defesa é igual a 1 também. Né? Ó, como ele coloca aqui, defesa igual a 1. Então, a defesa igual a 1 igual ao nível que ele começa com nível 1. Então, é 1. E a experiência também é 1. Mas é 1 ao quadrado, né? Multiplicado por essa constante de proporcionalidade. Então, nós temos aqui 1 igual a 1 vezes 1 ao quadrado vezes K1. 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. E 1 vezes K1 é o próprio K1. Então, nós vamos ter que o K1 é igual a 1. Então, a primeira constante de proporcionalidade é igual a 1. Vamos ver a segunda agora, que é a constante de proporcionalidade da força de ataque. Bom, o ataque, ele está dizendo que eles começam com 2 e possuem ataque 2. Né? Eu pintei aqui ao contrário as cores, tá, gente? Então, deixa eu desfazer aqui. Vermelho. Vermelho é o ataque. E o amarelo, defesa.
Então agora nós vamos trabalhar com o ataque. O ataque é igual a 2. Sendo que eles começam com experiência 1, nível 1. Então esse 2 vai ser igual a 1 da experiência, multiplicado por 1 do nível ao quadrado, multiplicado por essa constante de proporcionalidade que eu chamei de K2. Então nós temos aqui que o 2 é igual a 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1 também. Então 1 vezes 1 vai dar 1. Então o K2 vai ser o próprio 2. Então K2 é igual a 2. Então nós já temos aqui as nossas constantes de proporcionalidade referente à defesa e ao ataque. Continuando a leitura. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem desafia é o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Tá? Então, durante o jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. Então, o que a gente precisa aqui, como o jogador 1 ele que vai atacar, a gente precisa da força de ataque do jogador 1 e o jogador 2 vai se defender, a gente precisa da força de defesa do jogador 2. Então vamos fazer aqui do lado. Então nós temos aqui ataque do jogador 1. Ataque do jogador 1. O ataque do jogador 1 vai ser determinado por essa fórmula: experiência vezes nível vezes a constante de ataque, K2, que nós já sabemos que é 2. Então, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5. Então, ele tem a experiência 5, nível 4, como é um nível ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado, multiplicado pela constante de proporcionalidade 2, que é 2. Então, a força de ataque do jogador 1 vai ser 5 vezes 4 ao quadrado vezes 2. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 5 dá 80, né? Porque 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 6 30, somando dá 80. 80 vezes 2, 160. Então, essa é a força de ataque do jogador 1. Vamos calcular agora a força de defesa do jogador 2. A defesa é dada por essa fórmula em amarelo aqui. Lembrando que o K1 é igual a 1. O jogador 2, ele tem nível 2 e experiência 6. Então, aqui vai ser nível 2, multiplicado pela experiência 6 ao quadrado, multiplicado pela constante de proporcionalidade K1, que nós vimos aqui embaixo, que é 1. Então, aqui nós vamos ter 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 1, 72. Então, dá para perceber que a força de ataque do jogador 1 realmente é maior que a força de ataque do jogador 2. E o que ele pede aqui a questão? O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, então o que ele quer é a diferença. Então vamos calcular aqui 160 menos 72. Né? 0 menos 2 não dá, né? Pega um emprestado, vai ficar 10. 10 menos 2 é 8. Como esse 16 emprestou uma unidade, ele ficou valendo 15. 15 menos 7, 8. Então, a diferença é 88, letra B. Ok? Então, pessoal, postem aí suas dúvidas,
que eu vou esclarecendo à medida do possível. Boa sorte, bom estudo aí para vocês.